Boa tarde, João. Sou Bruno do Reforço. Primeiramente, queria dizer que estou feliz pelo seu desempenho na minha maratona de exercícios de química, física, matemática e português. Foi uma maratona para se torar. Foram 50 questões. Você acertou muitas, cara. Muitas mesmo. Parabéns. Agora, teve uma que era para você explicar sobre o Teorema de Tales. Que eu vi que você deu uma travada na hora de explicar. Então, pensando nisso, e também considerando que já estudamos esse teorema no ano passado, achei interessante gravar um vídeo para explicar um pouco desse teorema. Érica me contou que você estudou lá no HBE, já viu comigo no ano passado. É a hora perfeita de gravar e registrar para você não esquecer, tá certo? Então vamos embora. Eu vou pegar aqui uma régua para a gente ir se guiando aqui. Aqui está. Vamos lá começando. Teorema de Tales. Reforço escolar da TNA do tio Bruno. Vamos embora. Eu retornei. Eu fui atrás da régua. Agora vamos embora. Vamos lá. João, o que é o Teorema de Tales? João, Tales de Mileto, ele foi importante para a geometria. Esse teorema é dele. Lá atrás ele pensou em uma forma de resolvermos questões envolvendo triângulos, envolvendo retas paralelas e principalmente quando eu tenho reta em cima de uma outra reta. Reta em cima de outra reta. É um teorema importante que a gente utiliza para o Enem, na geometria e também na trigonometria. Então vamos lá. A definição que aparece que só a gota nos livros e também na internet, e também que foi um pouco também que você escreveu, é aqui, ó. A interseção de um feixe de retas paralelas por duas retas transversais forma segmentos proporcionais. Aqui foi um pouquinho do que você escreveu lá na questão. E só faltou esse finalzinho aqui, ó, na tua resposta. Segmentos proporcionais. Mas vamos lá. Tu entendeu esse teorema aqui com base nesse textozinho aqui? Você conseguiu entender? Sacou a ideia do Teorema de Tales? Porque é importante você conhecer o que realmente é esse teorema. Então, com base nisso aqui que eu acabei de ler, você entendeu? Responda para si mesmo, se você entendeu isso aqui. Porque eu não. eu, eu achei isso aqui bem confuso, para falar a verdade. Então, pensando nisso, eu criei uma definição, certo? Minha, para o nosso colega Tales, certo? Então, para mim, o que seria esse teorema? Tá aqui, ó, tio Bruno. O teorema de Tales é a relação diretamente proporcional entre pontos e ângulos identificados em retas transversais. Eita, faltou a vírgula. Mas, rapaz, perdoe. Vamos lá. Retas transversais dentro de triângulos ou retas paralelas. Então, vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho do que eu falei aqui. Você se lembra, João, de relações diretamente e inversamente proporcionais? Uma relação diretamente proporcional é quando eu tenho de um lado uma grandeza e do outro lado eu tenho uma outra grandeza que aumenta, que acompanha a grandeza que está ao lado. Quer ver um exemplo? Imagina que você é dono de uma indústria que fabrica chuteiras de futebol. Você é o dono lá, você é quem administra.
e você fabrica na indústria, vamos pensar no número aqui, 500 chuteiras por dia. 500 chuteiras por dia. Daquelas bem top, com a marca da Lauda e tudo mais. Você não concorda que se eu aumento, por exemplo, o número de funcionários para poder fabricar chuteiras, e você está de olho, você não concorda que se eu aumento o número de funcionários, eu também não vou aumentar a quantidade de chuteiras? Porque se eu tenho mais funcionários capacitados trabalhando, logo eu vou conseguir produzir mais chuteiras. Não é verdade? Pois é. Aqui, nesse exemplo hipotético que eu dei, é uma relação diretamente proporcional. Então, se eu aumento a quantidade de funcionários, eu vou ter mais chuteiras, vou ter mais resultado. Certo? Agora, uma relação inversamente proporcional, isso é interessante até você anotar. Relações inversamente proporcionais é quando eu tenho uma grandeza e eu tenho uma outra grandeza, mas que ela não consegue acompanhar. Há um desequilíbrio entre as grandezas. Há um desequilíbrio no contexto. E na maioria das vezes, grandezas inversamente proporcionais envolvem tempo. O tempo, João, é o nosso ativo mais valioso. E tudo que a gente faz, a gente dedica tempo. Eu estou dedicando tempo para gravar esse vídeo. Você está dedicando tempo para assistir esse vídeo. E é um tempo que não volta mais. É um tempo que não volta mais. Então o tempo faz parte de grandezas inversamente proporcionais. E aqui no Teorema de Tales, João, eu tenho retas transversais que aparecem ou em retas paralelas ou em retângulos, ou retas paralelas ou em triângulos. Eu tenho essas retas transversais aqui que formam pontos em distâncias diretamente proporcionais. Aqui é a ideia do Teorema de Tales. É isso que eu quero que você capte, que você absorva. Então imagina aqui, ó, eu tenho duas retas aqui totalmente paralelas, ó. Uma numa direção e outra em outra. Se eu coloco essas retas transversais aqui, elas vão formando esses pontos, ó, A, B e C, e aqui embaixo, ó, C', B' e A'. Você não está vendo o que está acontecendo? Pois é, esses pontos são diretamente proporcionais. Cada um está na sua própria reta e eles se intercalam, eles se encontram através dessas retas transversais, formando relações diretamente proporcionais. Viu como fica melhor de entender? Quando o tio ele ajuda os colegas da matemática? Pois é. Aí como é que a gente resolve essas questões que envolvem o Teorema de Tales? Aí você tem que lembrar um pouco de fração, você tem que lembrar um pouco da propriedade da multiplicação de frações, que a gente chama produto dos meios pelos extremos, que eu gosto de chamar de cruz-credo. Você vai entender quando a gente for para as questões. Mas a ideia principal aqui é essa. É você entender o feeling. Você entender a mensagem que há por trás aqui do Teorema de Tales. Que são relações diretamente proporcionais entre pontos. Eu sei que eu coloquei ângulos, mas não foca muito em ângulos agora não. Foca nos pontos. Foca nos pontos. Então é uma relação diretamente proporcional entre pontos intercalados por retas transversais, que podem ser essas retas dentro de triângulos ou de outras retas paralelas. Tá certo? Essa é que é a ideia do Teorema de Tales. Relação diretamente proporcional. Nas questões fica melhor para a gente entender o Teorema de Tales na prática.
Então vamos lá, eu trouxe esse exemplo aqui. Determina a medida de x indicada na imagem aqui. Então repara, João, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho três retas paralelas, certo? A reta R, a reta S e a reta T. Essas três são paralelas. Entre essas três retas, eu tenho duas retas transversais, a reta U e a reta V. Você tá vendo? A reta U e a reta V. Essas duas são transversais, certo? E nessas retas transversais eu tenho esses pontos aqui, ó. O 2, o 3, o X, que é o que a questão quer, e o 9. Questões de teorema de Tales, João, vão ter sempre esse padrão. Você vai ter que identificar a relação direta proporcional, que pode ser entre retas ou em triângulos, né, que eu vou te mostrar. Mas vamos focar aqui, nas retas. Só para você ter uma ideia, ó. A gente aplica o teorema de Tales em reta e em triângulo. Mas vamos lá. Vamos entender isso aqui, que já vai dar uma clareada. Então eu tenho, ó, o ponto do 2, que está diretamente proporcional ao ponto x. E eu tenho um ponto 3, que está diretamente proporcional ao ponto 9. Certo? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Como é que eu faço para achar o x? Esse x aqui, como é que eu faço? Bem aqui, aplicando a propriedade do cruz-credo. Então, repara. O 2, ele não está diretamente proporcional ao x, então eu converto essa relação diretamente proporcional em uma fração, colocando cada um em sua respectiva posição. Então, o 2 ele viraria o numerador, o x viraria o denominador. Bem aqui, ó, 2 sobre x. Tá vendo, ó? 2 sobre x. Cada um nos seus pontos, certo? E do outro lado eu tenho aqui o ponto do 3, ó, ponto 3 e o ponto do 9. Aí eu coloco, ó, 3 sobre 9. Bem aqui, ó. Montei as duas frações, entendi o teorema de Tales, identifiquei nas retas. Agora a gente resolve. E aqui eu preciso que você tenha o conhecimento de equação de primeiro grau. E de fração. E de divisão também. Porque senão você não consegue resolver. Então, ó. 9 vezes 2, 18. 3 vezes x, 3x. 3x igual a 18. X igual a 18 dividido por 3, que dá 6. Acabou-se. Tá vendo? Tá aí, ó. X é igual a 6. Resolveu a questão. Certo? Vamos pra cá agora, ó. Aqui já é com triângulo. E com triângulo o negócio muda um pouco. Exemplo 2. Determine a medida de x indicada na imagem aqui. Então eu tenho, João, um triângulo grandão ABC. ABC, ó, esse triângulo grandão. E olha que curioso, eu tenho uma reta transversal aqui, ó, que gera para mim dois pontos. O ponto D e o ponto E. Então é como se aqui fosse um mini triângulo dentro de um triângulo bem grandão, ó, que é esse ABC. E agora, João? Como é que a gente resolve isso aqui? E agora, José? Como é que a gente resolve essa parada aqui? Primeiro, recomendo você identificar os triângulos da questão. Então eu tenho dois triângulos, ó. Eu tenho um grandão, que é o AB e C, com os lados 24 e 30. E eu tenho um triângulo pequenininho que foi gerado pela reta transversal, ó, que é o ADE, cujos lados são 6 e o X, que é o que a questão quer. Certo? Aí como é que eu resolvo isso aqui? Eu identifiquei os triângulos e olha que curioso, eles são semelhantes. São dois triângulos semelhantes, possuem os mesmos ângulos, apesar de um ser maior que o outro. Então aqui eu estou com o triângulo do tom e aqui eu estou com o triângulo do gerre. Tom e gerre. Tom e gerre. Eles têm os mesmos lados e têm os mesmos ângulos. São dois triângulos semelhantes
pelos quais eu consigo aplicar o teorema de Tales. Primeiro, porque eu tenho essa reta transversal. E segundo, porque são triângulos semelhantes. Fechou. Olha o que a gente faz agora. Ó. A gente projeta o triângulo com o teorema de Tales. Aí como é que seria? Eu aumento a reta transversal, desenho novamente o triângulo A, B e C. Aqui disfarçado está o triângulo A, D e E. Foi porque eu não coloquei os pontos D e E. Porque eu já apliquei logo no teorema de Tales. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei novamente o triângulo. Desenhei novamente. Sendo que aqui eu já fui logo encaixando no teorema de Tales. Já coloquei o 6 aqui em cima, o 24 aqui embaixo, o X aqui e o 30 aqui embaixo. Já fiz logo a adaptação. Desenhei novamente o triângulo e já fui adaptando conforme o teorema de Tales. Como a gente viu lá atrás. Aí como é que a gente resolve isso aqui? 6 sobre 24 igual a x sobre 30. Aqui, João, o detalhe importante. A ordem aqui não costuma muito variar, não. Agora tenha cuidado. Você tem que colocar o 6 sobre o 24. Não vai inventar de colocar o 6 sobre o 30, não. Que aí você vai errar. Você tem que colocar bem direitinho a relação de proporcionalidade de um e outro. Então o x está para o 30, aqui ó, e o 6 está para o 24. Não vai inverter aqui não que você erra. Você colocar, eu vou colocar o 24 sobre 30 e o 6 sobre x. Não, aí você já vai errar. Então cuidado. É por isso que eu gosto de sempre, quando for questões de triângulos, de desenhar novamente o triângulo e aplicar a teoria. Já para evitar deslizes e errar e perder a questão. Certo? Aí como é que resolve isso aqui? Produto dos meios pelos extremos, como os professores falam. Mas eu falo logo cruz credo. 24 vezes x, 24x, 6 vezes 30, que dá 180. X igual a 180 dividido por 24. Pode fazer aí na calculadora. Dá 7,5. Certo? Ou melhor, faça sem a calculadora. Faça sem a calculadora a conta. Que vai dar 7,5. Certo? Número decimal. Então aqui no triângulo lá da questão, o x ele vale 7,5 metros. Pode ser centímetro? Pode. Mas tá aí, 7,5. Certo? Aqui já é um outro exemplo, mas que trabalha com retas concorrentes. Você se lembra, né, de retas paralelas e retas concorrentes? Então, retas concorrentes são retas que se cruzam em um determinado ponto. E eu já vi em literaturas trabalhar o teorema de Tales também com retas concorrentes, não somente com retas transversais. Aí eu trouxe esse exemplo aqui para você ver como é que a gente resolve isso aqui. Vai que aparece na prova. Você tem que estar pronto. Então, até então, a gente trabalhou com retas transversais, ó. A do triângulo e os exemplos passados. Mas agora a gente vai para retas concorrentes. Aqui, a relação continua diretamente proporcional. A gente só vai fazer um ajuste na hora do cruz-credo. Porque aqui sim, eu tenho que fazer x sobre 1 e 3 sobre 2. Porque são retas concorrentes. Então, um está proporcional ao outro que está no lado inverso. É como se eu fosse fazer uma relação diretamente proporcional com o flash e o flash reverso. Pronto. Essa é a ideia. Tá certo? Então, o flash e o flash reverso. O flash e o outro flash reverso. Olha como é que fica. Ó. X sobre 1 igual a 3 sobre 2. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes x, 2x. 2x igual a 3. X igual a 3 dividido por 2, que dá 1,5. Acabou. Tá vendo? Agora, João, cuidado aqui, viu? Esse tipo de questão aqui é o que cai em prova. Aqui não tem muito por onde correr, não.
Aqui é o tipo onde o professor gosta mesmo de cobrar. É aqui. Porque aqui o professor ele vai testar seu conhecimento do Teorema de Tales, conhecimento de retas, equação de primeiro grau, fração, jogo de sinais, 4 operações e chegar no resultado e identificar o resultado. Tudo num balaio só, tudo numa tacada só, tudo de uma vez. E é como eu digo, para você e para os alunos lá no reforço, vocês têm que sempre estar estudando, não pode parar. Porque são assuntos que vocês já viram. A equação você já viu, a equação de primeiro grau. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Você já viu divisão, você já estudou fração. Então você precisa relembrar para poder aplicar aqui. Que é esse tipo de questão que cai na prova. É assim que os professores cobram. Aí como é que a gente resolve isso aqui? Estou vendo aqui, ó, 4x mais 1 sobre x mais 2. 16 sobre 18. Cada um diretamente proporcional. Aí o que é que eu faço? Novamente, ó, cruz credo. Esse vezes esse e esse vezes esse. Aí fica assim, ó. 18 vezes, aí eu boto em parênteses, 4x mais 1, que é a expressão algébrica, igual a 16 vezes x mais 2, também em parênteses. Aí você pergunta, Bruno, mas por que o igual? Por causa desse igual aqui. Relações diretamente proporcionais, em grandezas diretamente proporcionais, João, a gente iguala. A gente iguala para não dar problema. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso aqui agora? Eu aplico a regra do chuveirinho. 18 vezes 4, x, 18 vezes 1, e aqui é a mesma coisa, 16 vezes x e 16 vezes 2. 18 vezes 4x, 72x. 18 vezes 1, 18. 16 vezes x, 16x. 16 vezes 2, 32. Mantendo-se os sinais. Aí fica assim, ó. 72x mais 18 igual 16x mais 32. O que é que eu faço agora? Eu isolo quem está com letra. E quem tiver com número, como é o caso desse 18, vai ter que passar para o outro lado com o sinal trocado. É regra de equação de primeiro grau. Então, ó, 16x que está positivo, eu tenho que trazer ele para o 72x. Nesse ato de trazer, eu vou ter que trocar também o sinal de 16x. Por isso que vem esse sinal de menos aqui, ó, que acompanha o 16x. O 72 fica em ordem, não precisa mexer nele. Ele fica quieto, no canto dele. Eu vou trazer o 16x e o 18 eu troco e coloco onde está o 16x. Olha como é que fica. 72x menos 16x, que é igual a 32 menos 18. Detalhe, o 32 também fica quieto, que ele já está do outro lado. Eu só vou encaixar o 18 para ficar com o colega dele. O 18 que está aqui vem para cá e troca-se o seu sinal. O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Certo? Aí vamos lá, 72 menos 16, 56. X menos x, mantém um x. 32 menos 18, 14. Então x, ó, cuidado aqui, ó. X igual a 14 sobre 56. Que dá 0,25. Eu fiz aqui já para a gente ganhar tempo, certo? Então, João, é aqui, ó. Essa parte aqui... Eita! Essa parte aqui, ó. Aqui já é de assuntos passados. E você precisa desse conhecimento para poder chegar na resposta. Então não é somente o teorema de Tales. Você também precisa da matemática. Certo? E é aí onde eu entro em campo para poder lhe dar uma luz. Mas tá aqui, ó. E veja bem, porque é esse tipo aqui, é esse padrão que cai na prova. É desse jeito aqui. Certo? Agora a gente vai para umas questões mais contextualizadas que eu vou gravar em um outro vídeo, que aí fica melhor.